Então, vocês estão com propósito, tem esse propósito de transformar a sua sexta-feira em algo realmente melhor, mais iluminado, né? Onde nós trazemos uma passagem bíblica e fazemos essa relação com família, com empreendedorismo, com negócios, né? A Bíblia é um manual, né, de como você deve seguir a sua vida para você ter prosperidade, lembrando sempre que prosperidade não unicamente tem a ver com relação monetária, né? Muita gente fala, pensa em prosperidade única e exclusivamente em dinheiro, e não é bem isso. Inclusive, o Salmo aqui tem uma partezinha que explica sobre isso, né? Hoje a Tainara escolheu o Salmo 4, né? O versículo 8. Tainara, por que você faz o Sextou com propósito? Conte para as pessoas aí. A ideia inicial era sempre levar um pedacinho da palavra de Deus para os corações das pessoas, um pouco mais de conhecimento, porque muitas vezes a gente fica tão atarefado nas coisas que não consegue parar um momento, não tem aquele compromisso ainda de parar. E aqui acaba criando esse momento. Às vezes, o que que acontece? As pessoas elas leem e elas não entendem como aplicar aquilo. Aconteceu na semana passada. Uma colega ela falou assim: Olha, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu preciso de alguém para me ajudar a explicar aquilo dali por enquanto. Então, muitas vezes é isso. Falta um pouquinho de entender o que aquela palavra está querendo fazer e a gente está aqui justamente para isso, para interpretar aquilo para você, conforme Deus vai colocando no nosso coração, é claro. Amém. Legal. A Alice está aqui conosco. Muito bom dia. E os Salmos, para quem não sabe, são cerca de 150, se eu não me engano, cânticos, né? A grande maioria é escrito por Davi. Davi foi o segundo rei. Ele sucedeu Saul, né? Ambos foram ungidos aí pelo Senhor Deus, né? Saul se esqueceu um pouco desse poder de Deus, ele achou que era muito dele, né? E aí apareceu Davi, e Davi ele é muito famoso por ter derrotado Golias, né, que era um gigante, simplesmente com uma pedra, né, e a sua fé em Deus, né? E ele que escreveu a grande maioria aí dos cânticos, né, dos Salmos. E o rei Davi, ele que fundou, né, Jerusalém como capital, certo? Isso. E a linhagem de Jesus Cristo tem dele. Sim, sim. E eu estava lendo Samuel e a história de Davi e Saul acontece ali em Samuel, inicialmente. E é muito interessante como Saul começa muito bem. Ele, nossa, ele é o homem perfeito para aquele cargo. Tá que o povo, ele era guiado por Deus até ali. Só que eles queriam alguém guiando eles. E Deus, ele ficou tipo assim, como assim eu tô cuidando de vocês? Por que que vocês querem um representante? Isso mostrava a falta de confiança que o povo tinha em Deus. E aí levanta Saul, só que Saul ele vai se esquecendo de Deus. Vai tomando o poder, vai tomando a mente dele. Ele vai se sentindo ser capaz de qualquer coisa e ser acima de Deus. Tanto que uma das coisas que fere é ele realmente pegar os panos sacerdotais, entrar na onde ele não podia entrar. Mesmo sendo rei, ele não podia entrar no templo daquela maneira. Né? Tinha toda uma regra, né? Tinha o tabernáculo, ele tinha pátios, então você tinha que respeitar onde cada um podia entrar. E Davi, ele vem com o coração puro. Davi também erra no meio do caminho várias vezes. A diferença entre Saul e Davi é que Davi tinha um coração muito arrependido. E uma das coisas que Deus mais quer da gente é o coração arrependido, é aquela vontade de, tipo assim, olha, Davi preferiu perder tudo a perder a presença de Deus. Saul foi ao contrário, ele preferiu perder a presença de Deus do que perder toda a riqueza que ele tinha. É legal você ter falado dos erros, né? Que Davi também falhou. Um dos casos famosos aí é de Batseba, né? Que era a esposa do, Urias. do Urias. Urias, isso, que era um general, braço direito, né? E normalmente o rei estava na guerra, mas o rei Davi não foi à guerra, tomou Batseba, né? Onde engravidou ela. Ele tentou até trazer, né, Urias para perto, para eles terem relação e esconder essa gravidez, mas Urias quis ficar, né, com os homens na guerra. No entanto, que daí Davi colocou ele mais na linha de frente ainda e ele de fato acabou
falecendo, depois Davi assumiu esse erro, e aquele filho, né, que Batseba estava esperando de Davi acabou falecendo, né, o que demonstra um pouco, né, da justiça de Deus junto a Davi. Porém, Batseba depois engravidou de novo de Salomão, né, que aí tem toda a história de Salomão e que muita gente já conhece, né, acabou se tornando um rei também, né. Essa história, ela tinha que ser realmente um sextou com propósito inteiro. Olha como uma que era para ser uma maldição, que é o relacionamento dos dois, se transforma numa bênção, porque Salomão foi o terceiro rei, ele foi o melhor, assim, mais do que Davi não, mas assim, foi o rei que mais fez coisas, mais teve sabedoria. Grandiosas, né? Pode-se dizer. Mais sabedoria. Justo, você usou um termo correto, isso aí. Foi o melhor diplomata. Ele uniu todos os povos ali em volta dele. A diferença é que ele também, no final, ele começou muito bem, só que no final ele se perdeu também. Ele E- foi fez sacrifícios para outros deuses, era aquilo que não podia fazer. Mas vamos voltar lá. Então, hoje é Salmos, o Salmo 4, versículo 8. Eu vou lê-lo aqui na minha versão NVI. Depois nós vamos conectar todo mundo, né? A gente contou aí uma história prévia, até para aquecer vocês aí, né, da importância dos salmos na nossa vida. Mas vamos lá. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aí, Tainara, por que você escolheu esse para nós? Porque, primeiro, dormir tranquilo, em paz, nesses últimos tempos tem sido a coisa mais desafiadora. E dormir em paz é o maior sinal de confiança em Deus. Quando a gente consegue deitar na cama e dormir sem ficar pensando aquele monte de coisas, o que tem que fazer amanhã, o que tem que acontecer e tudo mais, é o sinal que a gente realmente tem confiança em Deus, que a gente está confiando que o amanhã é Ele que vai sustentar. A gente faz os nossos planos, mas a gente não se preocupa demais com os nossos planos para o amanhã. A gente vive o momento. É bem isso mesmo, porque essa preocupação gera essa ansiedade muitas vezes desnecessária, né? Quando nós temos essa confiança em Deus, isso faz com que nós descansemos mais tranquilamente. Inclusive, se nós voltarmos um pouco dentro do Salmo 4, ele diz ali no versículo 4, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, e ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então é trazer, né, essa confiança em Deus, e ter, né, uma tranquilidade, uma plenitude para poder descansar, né? Inclusive, depois ele segue aqui, ó, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Então, tá aí, né? A confiança traz a paz. O tempo todo. E esse Salmo 4, o Salmo 4:4, ele também é muito interessante. Nas próximas, eu quero trazer ele porque ele fala muito sobre emoções. Ele fala sobre uma emoção que a gente acha que não pode ter, que é a ira. E a gente, Hum, só que a gente não pode pecar. Então é muito. Mas enfim, voltando para o Salmo 4:8, ele fala muito sobre essa questão. Em meio ao risco, para quem é empresário, a gente toma risco o tempo todo. A gente não está, né, livre de riscos. A gente consegue dormir no meio do barulho? Consegue acreditar que a gente vai conseguir, que Deus vai dar um suporte para que a gente consiga realmente resolver aquele problema? Às vezes, no nosso âmbito familiar, a gente está com alguém passando por problema de saúde, ou a gente mesmo está passando por um problema de saúde, a gente está com problemas financeiros, a gente está passando por N situações que, assim, a gente paga um plano e aí o dia ele não vai no mesmo ritmo do nosso plano. Vai tudo dando errado, né? Mas esse dormir em paz é confiar que realmente Deus ele não perdeu o controle daquilo. Que mesmo as coisas ruins elas acontecem porque elas têm um propósito, que no caso é moldar o nosso coração. exatamente. Mas não tirar, a nossa responsabilidade, né? Então, Não, quando a gente traz essa ideia, né, de você confiar em Deus, orar, isso é muito importante, é o que você precisa fazer. Tem algumas coisas que a gente não controla, né? Então, evite esse tipo de preocupação e confie também em Deus. Algumas coisas a gente controla, né? Por exemplo, eu não consigo controlar o meu resultado em vendas. Quantas vendas
realmente eu vou fazer. Porém, eu consigo controlar a minha atividade. Então, eu sei lá que se eu visitar X clientes, pela minha taxa de conversão, eu vou vender X lá, né, que é o meu objetivo. Isso eu controlo, né? Então, como eu controlo a minha atividade, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para a obtenção do resultado. Daquilo que a gente não controla, político, clima e por aí vai, está na mão de Deus, né? Então, o que que a gente pede para Deus? Sabedoria, discernimento, atitude, né, correta para fazer o que a gente precisa fazer para que o resultado venha e que Ele abra esse caminho, né, para nos conduzir até lá. Não dá para ficar parado lá esperando, né, e só pedindo. Não é bem isso, né? Sim, uma das coisas que a gente pode orar para Deus pedindo é estratégia. Porque pensa, Isso. foi o futuro. Ele sabe o futuro. Ele sabe qual que é o melhor caminho. Então fala, Deus, qual que é a estratégia para sair dessa situação? O que que eu tenho que fazer? Qual que é a minha função aqui? E quando ele falar, seguir. Porque ele tem várias formas de falar. A primeira e principal é através da palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Pega a Bíblia, abre a palavra. Deus vai falar com você ali através dela. As outras é por sonhos, por voz de profeta de outras pessoas que vêm falar com você, por meio do seu próprio entendimento. Uma voz dentro de você que normalmente vai falar e todas as outras vozes vão ficar quietas. Você vai ouvir aquilo, você vai falar assim, eu não poderia ter tido esse pensamento. Tipo assim, a minha inteligência, ela não vai até aqui. Isso daqui não é uma coisa minha, então eu sei que isso daqui é de Deus. Então é pedir a estratégia para Deus e confiar. Isso é o confiar. É pedir estratégia e executar que aquela estratégia que foi te dada é a melhor a seguir. Isso porque o empreendedor em geral ele tem metas e desafios a todo momento. E tem muitos que ficam lá sem dormir, preocupados e por aí vai. Tem que confiar também em Deus, né? Que aquilo que você está fazendo, desde que seja em linha reta, Deus vai prover, né? Inclusive, ali no Salmo 4 no versículo 7 ele diz ali, ó, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Porque tá, o que que eu entendo com isso, né? Muitas vezes nós, seres humanos, a gente só pede por coisas, né? A gente só pede por conforto, né? Mas o coração estando calmo, né? Tendo alegria, você consegue encontrar a solução. Então, isso que a Tainara falou, de você pedir sabedoria, claridade, pensamentos positivos, né? E estar com a mente aberta e atenta, né? Treinado, para saber também identificar os sinais. E aí que a gente fala dessa intimidade com Deus, né? Porque quando você não é íntimo, por mais que ele esteja conversando com você, você pode não estar percebendo isso, né? A partir do momento que você gera essa intimidade, os sinais vão ficando cada vez mais claros. Aquela pessoa com aquele conselho, né? Você vai saber identificar melhor, né? Se está realmente levando para o bom caminho ou para o mau caminho. Você vai se aproximando das pessoas, vai frequentando o ambiente cada vez melhor, né? E aí você vai crescendo e se desenvolvendo. Então, isso que é o pedir, né? Esse direcionamento de Deus, né? É aquilo que eu sempre falo, a gente só conhece a voz que a gente ouve todo dia. A gente conhece sabe, se a minha mãe chegar aqui no portão e me gritar, eu acabo conhecendo a voz dela. Agora, se meu vizinho que mora ali, que eu nem conheço direito, falar bom dia, boa tarde, chegar, eu não vou saber quem que é. É a mesma coisa com Deus. Se a gente ouve a voz dele só de vez em quando, se a gente para conversar com ele só de vez em quando, a gente não vai entender a voz dele quando ele falar com a gente. Agora, se a gente ouve ela com mais frequência, a gente vai conseguir ouvir ali, entender e saber o que que é. E esse versículo, o 8, ele traz uma coisa que é meio, assim, ele faz, né? Ele que tem essa atitude. Tipo assim, em paz eu me deito. Em paz eu me deito e logo adormeço. Tipo assim, só que ele se coloca numa posição de paz. E muitas vezes a gente tem que tomar essa atitude também de
fala, não, eu quero a paz, eu quero a tranquilidade. Porque se a gente ficar esperando também muito vir a paz, os nossos pensamentos, eles são mais fortes, eles vão dominar muito mais. Então a gente tem que tomar essa posição de falar assim, não, eu vou me deitar em paz, eu preciso da paz, eu quero. Tem muitos métodos, né, de meditação, assim, claro, tem umas que vão mais para uma vertente religiosa, mas tem uma, eu acho que eu vou falar errado, que é aquela mindfulness, eu acho que você vai falar melhor do que eu. Tá certo, mindfulness, é isso mesmo. Ela é uma meditação para tempo presente, ela não é vinculada em religiões, né? Até a psiquiatria, a psicologia usa muito dela para benefício nosso. E ela é um momento presente. Uma das técnicas seria, tipo assim, você prestar atenção no que você está ouvindo, no que você está vendo, no que você está na tua respiração ou no que você está sentindo. Especialmente, né, quando vai deitar, você deita e começa a fazer uma respiração diferente, porque você está trazendo a paz de forma ativa para dentro de você. E aí, com essa paz, você consegue adormecer logo. E a maior dificuldade de muita gente cresceu tanto a quantidade de remédios para dormir. As pessoas não têm dormido. E aí, quando você não tem uma boa noite de sono, por consequência, você não tem um outro dia muito bom. E aí é uma sequência, vai em cadeia as coisas ruins acontecendo. E às vezes você fala, nossa, por que eu estou vivendo isso? E às vezes acha que é uma interferência espiritual, quando na verdade é só uma falta de controle ali na hora de dormir, controle de respiração, controle da própria mente, para conseguir ter uma noite tranquila. É, até o Emerson aqui ele elogiou, ó, lindas palavras, muito obrigado. Para quem é a primeira vez que está conosco, né, nós também temos todos os episódios gravados, né? Tá lá no canal do YouTube, @Cleiton Fukumochi. Pode acessar lá e ver, né, os episódios anteriores. Cada um, né, tem a sua razão de existir. E eu vou trazer aqui também uma reflexão para com a família, né? Então, você poder reservar um tempo de qualidade junto à família. Então, isso também vai tornar o seu dia mais leve. Tem muitas pessoas que estão com a família, mas estão com os celulares na mão. Ou seja, não está tendo aquele tempo de qualidade, não está com a mente ali exatamente. Está de corpo presente, mas a mente está vagando para outro lugar. Isso na hora do jantar, da refeição, né? Então, tudo isso pode atrapalhar você, né? Por exemplo, numa boa noite de sono. Por quê? Porque você está com a cabeça em coisas que às vezes você poderia estar acalmando o seu coração, né? Deixando também Deus agir, né? E você curtir ali a família, né? Uma coisa também que dificulta muito o sono, até vale um sextou só da dificuldade em dormir, né, gente? Mas a gente sabe que quando você está com problemas financeiros, quando você está com, né, problema no trabalho, conjugal, enfim, tudo isso acaba atrapalhando. Mas uma coisa que muitas pessoas não sabem, né, mas está lá, que é como que eu vou dizer, algum laço familiar, principalmente com pai e mãe, que você, por algum motivo, não perdoa, né? Algo que te aconteceu lá atrás, né? Muitas vezes quando você era uma criança, que ainda você carrega esse peso que acaba te atrapalhando a dormir, né? Então não tá lá claro na sua cabeça, na sua frente, ó, é isso, mas a partir do momento que você buscar conhecer e tirar essa mágoa, né? Você vai dormir melhor. Existem estudos aí, depois a gente pode trazer um episódio só disso, que comprova essa relação, tá? Na questão sobre o dormir, né, eu vou voltar um pouquinho na tua fala também, mas eu quero falar sobre esses dois. Quando você é casado e você tem essa possibilidade, na hora de dormir, você ficar 5 minutos abraçado, abraçado mesmo, assim, sem outras intenções, é só o abraço mesmo, e dar um beijo longo, um beijo ali de 6 segundos, de 10 segundos, um beijo, mas beijo mesmo, sabe? Não aquele, né, só encostadinho. Isso vai gerar ocitocina no teu corpo. Eu estava fazendo alguns estudos sobre isso e tem vários artigos falando que isso vai gerar ocitocina e por gerar ocitocina, né, como você gosta da pessoa que está ali te abraçando, que está te beijando, e você consegue dormir com muito mais tranquilidade porque o teu corpo relaxa. Isso independente, é homem e mulher, os dois relaxam, porque o maior laço que nós temos é o conjugal.
Então, essa é a pessoa que você realmente escolheu. Todas as outras pessoas da nossa vida, assim, familiar, a gente não escolheu. A gente não escolheu de quem que a gente ia nascer, o filho que nós íamos ter, mas o relacionamento conjugal nós escolhemos. Falamos, é você que eu gosto. E esse momento de carinho, carinho mesmo, assim, ele traz essa ocitocina. E claro, né, é um pouquinho mais polêmico. Se vocês estão deixando muito a desejar na parte mais íntima da relação, também traz um prejudicial. É importante rever o porquê que estão deixando de lado essa parte. E voltar a ter uma rotina ali íntima do casal, que é importante. Isso para quem é casado, tá? Para quem não é, não. É mais complicado. A Bíblia É traz outras coisas. verdade, existem estudos, né? Um beijo longo por dia, né? Ele realmente traz essa conexão muito forte. E outra coisa que ajuda muito, Tainara, por mais simples e parece até meio bobinho, é você encostar o pé na cama, sabia? Às vezes Eu tá não brigado, você não quer nem encostar, né? Encostou o pé ali na cama, meu Deus, sai daqui, né? faço. Agora, quando você permite, né, essa aproximação do encostar o pé, se dar as mãos, né? Isso Uhum. também é muito importante. Ó, um amigo aqui, Emerson, lembrando da nossa conexão, eu lembro de você, Emerson. Eu, para quem não sabe, eu morei lá em Guarapava, ele está trazendo aqui que temos um amigo em comum, Saulo. Infelizmente, o Saulo já faleceu até de uma forma muito prematura, né? Mas eu lembro sim do Hermes, do pessoal lá de Guarapuava. Foi um momento muito bom da minha vida. Eu peguei uma fase solteiro, depois recém-casado, então muito diferente, né, do que eu sou hoje. Hoje eu tenho dois filhos, né? Então, mas legal, olha lá, o Emerson aqui, o simples abraço carrega baterias, isso mesmo. O ser humano ele precisa, né, desse contato, né? O ser humano foi feito para realmente se conectar, essa energia, né, esse contato físico. Né, a pandemia fez com que a gente sofresse muito, né, essa distância, não poder encontrar, esse isolamento, né, foi muito difícil para muitas pessoas, algumas até tiveram doenças permanentes, né? Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas a nossa cabeça, né, manda muito em nós. E quando a gente perdeu essa conexão, tem pessoas que até hoje não conseguiram se recuperar, infelizmente. E aqui eu vou até trazer uma comparação também com vendas, né? Falando em mente, uma mente descansada vende melhor, né? Então você tem mais clareza nas conexões para trazer as informações e por aí vai. Lembrando então que o nosso versículo aqui traz, né? Em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, né? Ter essa conexão com Deus vai fazer você dormir melhor, vai fazer você ter resultados melhores também. Sim, é aquela coisa que a gente estava comentando, né? Então, se eu tenho uma noite tranquila, eu tenho um dia mais tranquilo e aí eu vou conseguindo viver as coisas de forma mais natural. E tem que entender muito bem, eu tô passando por um momento que eu tô tendo que entender que eu preciso de muito mais horas de sono. E isso tava me chocando, porque eu tava ficando assim, como assim? Eu preciso dormir mais, eu tenho que fazer mais coisas. E entender, a gente tem que entender o nosso corpo. Quantas horas de sono realmente a gente precisa? É entre 7 e 9 horas. Tem aquelas pessoas que falam 8. Só que às vezes, se você se força a ficar 8 horas ali na cama, você vai ficar muito agitado, você não vai conseguir. Se você precisa de 9 e fica 8, você vai acordar sempre faltando ali um pouquinho. Então, é entender a quantidade de horas que você precisa, se for possível, fazer uma higiene do sono antes de dormir, que é apagar a luz, deixar a luz mais baixinha, deixar o celular um pouco mais longe, né? Já programar os alarmes ali, deixar ele quietinho e fazer alguma leitura, especialmente, né, a Bíblia. A Bíblia ela é tida como um sonífero, né? Porque você pega ali a Bíblia, começa a ler, você dorme. Então, pegar algum livro para ler, e isso vai fazendo com que o seu cérebro ele já vai relaxando, já vai entrando no momento. Chegou realmente a hora de dormir, uma respiração, né? Respirar um pouco mais devagar, conversar com Deus, aproveitar esse momento. Porque a oração, ela também não precisa ser ajoelhadinho o tempo todo e orando assim bonitinho. Você pode estar deitado. O que vale é a intenção do seu coração. Deita, fala, Deus, eu estou indo dormir. É aqui como fala no versículo 4, fala para você refletir. Refletir um pouquinho sobre o seu dia, não com aquele peso. Mas, olha, essas decisões, olha, o que aconteceu de coisa boa no meu dia? Então, isso tudo vai fazendo com que você tenha uma noite tranquila e que no outro dia você acorde bem. É isso mesmo, e é o que você falou, né, Tainara? É melhor fazer
do que ficar esperando, né, aquele ritual que tem que ajoelhar, que tem que isso, que tem que aquilo, tem que ser naquele horário. Não, faça, né? Faça do seu jeito. Começa a ter a intimidade que a gente está falando, né? E até a própria oração, ela vai fluindo de uma forma mais simples, mais fácil, à medida que você vai. É igual falando em vendas, né? A pessoa que nunca fez o pitch lá dos 30 segundos, né? Que a gente fala muito na nossa mentoria. O primeiro pitch lá, meu Deus do céu, aquele desastre, né? Depois a pessoa vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Até existe um, um ditado lá, né, que uma pessoa estava ensinando a fazer um vaso, né, de barro, pegou uma pessoa específica lá, um grupo de pessoas, e falou, ó, a função de vocês é fazer um único vaso, o melhor que vocês puderem, o mais perfeito que vocês puderem. Para um outro grupo, a tarefa era a seguinte, ó, vocês vão fazer a maior quantidade de vasos que vocês puderem, né, nesse mesmo período de tempo. Então é quantidade, 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 maior quantidade possível. E detalhe, quem que fez o vaso mais perfeito? Aqueles que estavam buscando a quantidade. Por quê? No começo saiu tudo torto, tudo feio, mas de tanto praticar, praticar, foi chegando à perfeição. Aqueles que ficaram focados, única e exclusivamente, de fazer aquele único lá, né, não conseguiram chegar à perfeição. Então, é isso, né? Treinem aí a oração que a perfeição vai vir no processo, né? E eu vou deixar aqui uma ação prática para vocês durante a semana, essa questão que tem pegado muito nos dias de hoje, que é você ter esse tempo de qualidade com a família. Então, reserva ali uma hora do seu dia para realmente viver junto com a sua família, né? Seja jogando um jogo, seja num jantar, num café, algo que esteja só vocês ali focados, fazendo, né, realmente presentes em espírito e fisicamente. Isso vai trazer para vocês uma redução de ansiedade, uma maior conexão entre vocês, né, família. Isso é essencial para que você consiga, né, na próxima semana, ter mais propósito, trabalhar de uma forma mais leve, né, diminuir aí a pressão. Tente nessa uma hora não julgar, não é para ficar lavando a louça suja, né, ficar descarregando energia ruim. Não, simplesmente viver aquele momento, né? Sem esse estresse de, vamos falar das finanças aqui para ver. Não, gente, isso não é. Isso é outra coisa, né? O que eu estou propondo aqui Outra reunião no mês. é importante, mas é uma outra coisa. O que eu estou propondo aqui é realmente viver leve, né? Um curtir o outro ali no momento só de vocês, da família, né? E eu queria aproveitar para complementar essa mesma, para vocês casados, para se comprometer a dar bom dia e boa noite. Só que não um bom dia, tipo, oi, bom dia, e passar assim. Não, dá um bom dia, tipo, chega, dá um beijo, dá um abraço, dá aquele bom dia, bem bom dia. E depois à noite, dá um boa noite, bem boa. Não vai dormir no mesmo horário. Dá boa noite na hora que um dos dois for dormir e tá tudo certo, dá uma boa noite. Lembra sempre que às vezes a pessoa vai dormir, deita, cada um vira para um canto e dorme. Não, dá uma boa noite, beija, dá, sabe, carinho. Isso vai mudar muito, muito mesmo, a relação de vocês como casal. Amém. Tainara, vamos para a oração final, né? Por gentileza. Vamos lá. Sim. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e eu quero primeiramente Te agradecer. Agradecer, Pai, porque o Senhor usa das nossas vidas para que a gente possa levar um pouco mais da Tua palavra para cada uma das pessoas que estão assistindo, tanto ao vivo quanto depois gravado. Senhor, eu quero Te clamar, Deus, a paz e a tranquilidade que só o Senhor tem e que só o Senhor pode nos dar. Pai, nos dá estratégias para resolver as nossas dificuldades, as nossas dores, Pai, para que a gente consiga deitar em paz e logo adormecer. Senhor, nós precisamos de Ti o tempo todo. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não conseguimos fazer nada. Quero Te clamar também, Deus, para que derrama as Tuas bênçãos sobre a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo, que elas tenham um final de semana abençoado. E uma nova semana que começa cheia de surpresas positivas, Deus. Que elas possam ver o Teu agir em cada detalhe das coisas que elas fizerem. E que elas reconheçam cada vez mais a Tua voz, Pai. Para conseguir Te seguir e Te obedecer. Deus, assim eu Te clamo, eu Te louvo e Te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gratidão por essa semana maravilhosa. Que a próxima seja
repleto de muitas conquistas, paz, boas noites de sono e que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, gente. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau. E quem não viu, vai lá no YouTube, temos todos os episódios, hein? Um abraço, gente. Tchau, tchau.